Meus amigos e minhas amigas, é com muito simbolismo que hoje nos reunimos aqui no Museu do Amanhã para a abertura da Rio Engués 2022. Porque é do amanhã que se trata aqui hoje, é do amanhã que nós vamos conversar. Começamos essa jornada em 1982, num pequeno saguão da área de eventos do antigo Hotel Glória, num pequeno espaço junto ao Congresso Latino-Americano de Petroquímica. Atingimos hoje, como ela mencionou, a mestre de cerimônias, um evento que supera todos os recordes e se espalhará por 51 mil metros desse espaço privilegiado do Boulevard Olímpico e áreas adjacentes. Um evento híbrido e presencial, sinal dos novos tempos, do hoje e do amanhã. Eu falo do amanhã de uma indústria que vai investir nos próximos 10 anos 183 bilhões de dólares, criando 500 mil empregos e recolhendo aos cofres públicos a incrível soma de 622 bilhões de dólares. Mais do que isso, do amanhã de uma indústria que cada vez mais se descarboniza, uma indústria segura, uma indústria eficiente, uma indústria diversa e uma indústria inclusiva. Falando de inclusão, gostaria de reconhecer aqui o papel significativo que as mulheres desempenham e desempenharam no nosso setor, reconhecendo a presença entre nós, primeiro da Verônica Coelho, uma profissional brasileira que galgou os escalões mais importantes de uma grande empresa operadora internacional, e da engenheira Maria Cristina Quezada, primeira mulher gerente de plataforma offshore no Brasil. Ambas exemplos de resiliência, abnegação, competência profissional. Eu solicitaria a Maria Cristina que subisse aqui ao pódio, porque nós temos uma homenagem, uma justa homenagem do IBP, nossa pessoa. Verônica, pode vir aqui junto comigo, porque a Verônica aqui. Além desse reconhecimento, também o nosso enorme reconhecimento, primeiro ao Conselho de Administração do IBP, na figura do seu presidente Rafael Chaves, aqui presente, aos nossos patrocinadores, ao enorme time do IBP e dos voluntários que nos ajudaram a tornar esse evento realidade. E a Shell, por ter permitido o uso do Museu do Amanhã para essa cerimônia. Muito obrigado aos representantes da Shell aqui presentes, pela oportunidade de usarmos esse espaço privilegiado. Também o nosso especial agradecimento ao comitê organizador, que fez um trabalho excelente, liderado pelo Carlos Tadeu Fraco. Tadeu, muito obrigado, de forma muito incansável e dinâmica, montaram uma agenda, uma programação técnica que realmente é um modelo de eventos internacionais na área de óleo e gás. Aproveito também para anunciar hoje que o Tadeu está deixando, como é o costume, o comitê organizador, será substituído pela nossa Annelise Quintão Lara, que vai presidir o comitê organizador de 2023. Boa sorte, Annelise, nesse grande desafio. Finalmente, uma palavra de cumprimento à nossa Agência Nacional do Petróleo, na figura do Almirante Saboia, que aqui está nos representando, pelos 25 anos de vida e em defesa da indústria e atuando diligentemente, como tem que ser, mas com espírito público e permanente diálogo com a indústria. Parabéns ao Almirante Saboia, parabéns aos antigos dirigentes também presentes aqui, vários deles, e a todos os funcionários da ANP e diretores aqui presentes. Muito obrigado. Meus amigos, eu costumo dizer que nós operamos todos os dias um quase milagre, que passa quase despercebido pela sociedade. Todos os dias nós produzimos 3,5 milhões de barris de petróleo equivalente e levamos aos mais diversos rincões do Brasil 400 milhões de litros de combustíveis. Tudo isso com segurança, com eficiência operacional e extremo cuidado ambiental. Somos a seiva que irriga e alimenta a economia nacional, permitindo que as pessoas se desloquem de casa para o trabalho, que as escolas e hospitais funcionem,
que as fábricas operem, que os alimentos sejam plantados e colhidos e transportados. Enfim, que a sociedade produza e se desenvolva. O petróleo e o gás são muito importantes. Só o petróleo é o terceiro item no ranking das exportações brasileiras, acumulando um superávit na nossa balança comercial de 65 bilhões de dólares nos últimos 6 anos. Fazemos tudo isso com enorme orgulho e com um profundo senso de responsabilidade. Mas já que nós estamos no lugar do amanhã, vou falar um pouco do nosso futuro. O mundo hoje vive uma tensão política muito grande, que nos faz refletir sobre a importância desses 3 elementos: o elemento da transição, o elemento da segurança e o elemento da pobreza energética. Uma transição necessária que todos reconhecemos, e a indústria do petróleo é a primeira a reconhecer a necessidade da transição energética, mas com segurança para evitar a pobreza energética. Esse é o grande desafio. Como enfrentá-lo? Como o Brasil se insere nesse contexto? O que podemos fazer? Qual o nosso papel como indústria? Não sou eu que vou responder a vocês. Vocês verão em loco e tirarão suas próprias conclusões, porque as respostas estão aqui a partir de hoje, nas palestras do Congresso Técnico, com os maiores especialistas do Brasil e do exterior, nas arenas ISD e do futuro, no Fórum Offshore e no Young Summit, onde procuraremos, no Young Summit particularmente, mostrar aos jovens o potencial transformador dessa indústria, as imensas oportunidades de trabalho que existem para todos. Também nos pavilhões das exposições, onde as empresas vão mostrar o que fazem e principalmente o que farão, para continuar irrigando as veias da nossa economia com produtos confiáveis, seguros e principalmente descarbonizados. Esse, meus senhores, é o hoje e amanhã que se apresenta a todos nós e que vocês poderão testemunhar e vivenciar. O legado da Rio Gas 2022 será muito maior do que o armazém do Cobra, aqui do lado, onde entregaremos, aliás, reformado e remodelado. Bom evento a todos. Obrigado, Roberto, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Como é uma honra fazer parte do time dos sonhos do Ministério do Governo Federal, com o Paulo Guedes, Saxida, o Caio Andrade, que está agora na Petrobras, Daniela na Caixa, Montesano no BNDES, o Fausto no Banco do Brasil, o João Pedro, que eu tive a oportunidade de conversar na primeira semana que ele assumiu na CVM. Esse é um time que trabalha de forma integrada. A gente trabalha junto para um Brasil melhor. E os resultados aparecem, como o recorde da exportação do agro no primeiro semestre, com uma das menores taxas de desemprego, nós devemos bater até o final do ano 8%, redução do preço dos combustíveis e da energia, uma inflação que pode estar abaixo de 6% agora até o final do ano, com um PIB em 3%, lucro das estatais de 200 bilhões de reais contra prejuízo de 40 bilhões anteriores. E eu chamo a atenção a um investimento já contratado de 900 bilhões de reais feitos pelo setor privado. Esse é um modelo de crescimento econômico muito mais eficiente. Quando a gente investe 900 bilhões de reais em parceria com o setor privado, via desestatizações e concessões, a eficiência desse recurso é muito maior. E ele chega ao chão e transforma a sociedade e gera emprego, gera renda e crescimento econômico de forma sustentável. Além de uma reforma administrativa que foi feita silenciosa, na época, pelo secretário especial do Ministério da Economia, o Caio Andrade, que fez o governo digital. O Brasil é o 7º colocado em maturidade digital, com 135 milhões de cadastros únicos no governo digital, 4.900 serviços digitalizados. Com isso, nós conseguimos reduzir as despesas do Estado. Em 2018 eram 19,5%, em 2022 vai ser 18,9%. Pela primeira vez, se reduziu a despesa do Estado através da digitalização. Um governo muito digital, continuando a entregar serviço para o cidadão, mas ao mesmo tempo economizando recursos e tendo responsabilidade. Deflação no Brasil, inflação no mundo, menos Estado, mais liberdade econômica, o mundo para e o Brasil cresce.
Agora eu vou entrar um pouco do que nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente saiu do modelo simplório de simplesmente multar, reduzir e culpar o setor privado para incentivar, inovar e criar uma nova economia verde neutra em emissões até 2050. Criando soluções climáticas lucrativas, soluções ambientais empreendedoras, que tragam lucro para a natureza e para as pessoas, em parceria com o setor privado. Eu vou dar alguns exemplos. Programa Metano Zero, feito comigo aqui, com o ministro Bento, que está aqui comigo, um amigo. Em março desse ano nós lançamos um programa bastante inteligente para fomentar esse setor. E com isso a gente reduziu os impostos federais, PIS e COFINS, criamos um crédito de metano específico para o mercado de metano e pegamos o financiamento do Fundo do Clima e apontamos para esse setor, as usinas de biogás e biometano. Com isso, vocês estão vendo aí nos jornais, já o que pode acontecer, uma economia bastante relevante em combustíveis fósseis pela substituição do diesel numa frota de veículos pesados por biometano. Investimentos bastante robustos, feitos aí em parceria com o ministro à época, Bento Albuquerque, que é um amigo, e conseguiu fazer junto comigo algo inteligente. Em vez de a gente culpar o setor, vamos fazer esse setor se direcionar mais ainda para a direção de uma nova economia verde. Além disso, nós criamos o mercado regulado de carbono brasileiro, saindo do passivo para um ativo. A redução de emissões pode gerar crédito e esse crédito pode ser exportado. Reciclagem, nós fizemos o Recicla Mais, que é a criação de crédito de reciclagem. Na época, o secretário da Economia, o Adolfo Saxida, criou junto comigo esse crédito de reciclagem. Eu acho que o Paulo Guedes, bastante inteligente, usa o mesmo modelo de crédito de carbono, mas agora a gente traz valor a embalagens que iriam para a natureza, poluir os rios e mares, e agora eles podem ter mais valor e assim criar uma nova economia verde. E escolas mais verdes, o último programa que nós lançamos agora na semana passada com o Ministério da Educação e Cidadania, onde a gente leva biodigestores para a escola para iniciar uma educação ambiental, especialmente na reciclagem, separando o lixo orgânico do lixo sólido. Geopolítica. Após a pandemia muito forte na China e o conflito na Ucrânia, o mundo busca um lugar próximo, amigo e com energia competitiva. Esse local é o Brasil. E vocês fazem parte de tudo isso. De forma equilibrada, responsável e justa, o setor de óleo e gás é parte da solução e caminha na direção correta na busca de uma economia neutra em emissões até 2050. Hoje, o setor já tem uma das menores pegadas de carbono por barril produzido. Esse é um setor que é parte da solução e caminha na direção correta. E nós juntos vamos, o ministro Saxida e eu, a gente é parceiro desde o primeiro momento. Para quê? Para fazer com que essa economia vá na direção correta, e ela já está indo. Vocês estão indo de forma responsável, que é garantir a segurança energética e caminhar na direção de uma nova economia verde. A COP27 no Egito desse ano será uma COP das energias verdes do Brasil. Nós vamos levar um Brasil sustentável, o volume de energias renováveis que pode ser gerado aqui no Brasil, e vocês fazem parte dele. Biomassa, solar, eólica, que já estão batendo recordes, e a eólica marinha, que é um futuro bastante promissor. Tudo isso podendo se transformar em hidrogênio, amônia verde e ser utilizado de diversas formas para ajudar a descarbonizar a indústria e a mobilidade global. O Brasil vai estar apresentando na COP27 um Brasil real e sustentável. Parabéns a todos pelo evento e é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Sem mais delongas, tem algo diferente acontecendo no Brasil. Na Europa, os países estão congelando o preço da energia. Alguns países estão nacionalizando empresas. Outros estão colocando impostos sobre excesso de lucros. No Brasil, os preços são livres e nós estamos reduzindo tributos. Já foram 12 reduções permanentes de tributos. A última delas, uma redução de 35% no IPI. Nós realizamos a maior abertura econômica desde 1990. O resultado é muito simples. O PIB no Brasil
vai terminar esse ano maior que nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra e que na China. E a nossa inflação será menor que a americana, a inglesa e a alemã. É a primeira vez na história que isso acontece. Realmente, tem algo diferente acontecendo no Brasil. De 2019 a 2022, a produção de petróleo aumentou em 11%, a de gás 16%. Foram realizados 8 leilões, garantindo 624 bilhões de reais em investimento e 96 bilhões em bônus. É uma soma maior que a de todos os leilões passados já realizados. 1 trilhão de arrecadação em 30 anos e 500 mil empregos. Foram realizados os 2 maiores leilões do mundo, garantindo 19,4 bilhões de reais de transferência a estados e municípios. Nos próximos 10 anos, a produção de petróleo irá aumentar em 73% e nós investiremos mais de 400 bilhões no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Em dezembro de 2022, realizaremos o primeiro leilão de partilha de produção do sistema de oferta permanente. Serão 11 blocos, podendo arrecadar até 1,3 bi em bônus e garantindo investimentos mínimos de 1,2 bi. Como ministro de Minas e Energia, desde o primeiro dia eu deixei muito claro: melhores marcos legais, mais segurança jurídica, foco no investimento privado e geração de competição. Esse é o caminho que levará o Brasil ao caminho da prosperidade. E é por isso que eu cobro tanto mais competição nesse mercado. Os desinvestimentos da Petrobras: 60% dos campos ofertados foram vendidos, gerando mais diversificação de produtores, e naqueles campos vendidos a produção aumentou em média 30%, quando antes estava em declínio, mostrando que mais competição gera mais empregos, mais renda, mais riqueza e melhores preços para o consumidor brasileiro. Foi vendida a Relan e a Renan. Isso diminui a concentração desse mercado de 98% para 80%. E tenho certeza que a Petrobras fará de tudo para cumprir seu acordo com o CAD e vender todas as refinarias que lá estavam acordadas. No mercado de gás natural, temos hoje 82 agentes, eram 9 em 2016. Na comercialização, são 86, eram 27 em 2016. É isso que é a linha norte desse ministério. Mais competição, melhores marcos jurídicos, mais segurança. É isso que dá resultados. Desde 22 de junho, e aqui eu agradeço publicamente o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, todo o Congresso Nacional, por uma das medidas mais importantes aprovadas na história do Brasil. A medida que limita a tributação sobre energia e combustíveis como bens essenciais. Com todo o respeito que eu tenho a quem discorde dessa posição. Mas tributar em 30% um insumo básico para a indústria é tecnicamente um equívoco. Essa grande redução tributária diminuirá o peso morto dos tributos, aumentará a eficiência alocativa e gerar um grande ganho de produtividade, renda e empregos na economia brasileira. O que nós estamos vendo hoje é apenas a ponta do iceberg. As pessoas estão vendo apenas a redução de custo da energia e dos combustíveis. É muito mais do que isso. Vários setores intensivos em energia e em combustíveis vão ganhar eficiência. As pequenas e médias empresas vão ter custo de produção reduzido. A padaria do seu Manuel, que gastava 7 mil por mês de energia, vai gastar 5 mil. É um emprego a mais. O salão de beleza da Dona Maria
vai gastar menos energia e ela terá mais renda ou contratará mais gente. A oficina mecânica terá custos reduzidos e gerará mais emprego e renda. Os motoristas de táxi, de Uber, todas as pessoas que dependem de combustível. Essa medida é estrutural. Não é à toa que desde 21 de junho de 2022 a gasolina caiu 34% no Brasil. O preço do etanol 30% e o preço do diesel 11,2%. Essas quedas ocorrem sem nenhuma canetada, sem nenhuma medida invasiva no sistema de preços. Elas ocorrem por melhores marcos legais e aumento da eficiência alocativa na economia. Seguindo as melhores práticas internacionais, estamos trabalhando para trazer ao Brasil os melhores marcos legais do mundo, para que todos os senhores aqui, quando investirem dinheiro no Brasil, tenham previsibilidade e segurança jurídica. Montamos grupos de trabalho, e aqui eu agradeço ao ministro Joaquim Leite pela parceria, onde queremos mais responsabilidade no processo de licenciamento ambiental. É fundamental garantir um licenciamento ambiental que preserve o meio ambiente. Mas é fundamental também que a resposta venha rápido. É sim, é sim. É não, é não. Mas não é possível um processo ficar 11 anos esperando uma resposta. Eu me refiro explicitamente aqui à margem equatorial. Nós temos uma das grandes chances da história brasileira. Mas essa chance só irá se concretizar se nós pudermos, com responsabilidade social e ambiental, extrairmos o petróleo da margem equatorial. Eu gostaria de citar também medidas importantes que tomamos como a redução dos royalties para pequenas e médias empresas do setor de petróleo, os campos de economicidade marginal. Tudo isso, e campos de economicidade marginal, tenho certeza que a ANP aqui representada rapidamente regulamentará isso. Tudo isso para manter a produção, gerar empregos e renda e preservar a indústria local. No Ministério de Minas e Energia, há aproximadamente 2 meses atrás, nós realizamos a iniciativa Mercado de Minas e Energia. 250 organizações diferentes representadas em 4 áreas: petróleo e gás, mineração, energia e planejamento energético. O objetivo era simples: melhorar os marcos legais da economia brasileira, garantindo um forte incremento do investimento privado. Essas medidas estão sendo elaboradas no Ministério em parceria com o setor privado e estamos identificando já alguns setores onde podemos avançar e avançar muito. Por exemplo, na questão do roubo de combustível, por exemplo, na questão do devedor contumaz. Tudo isso tem um único objetivo: melhores marcos legais, mais segurança jurídica, fortalecendo o investimento privado, que é chave para o crescimento econômico de longo prazo. E, claro, reduzindo as ineficiências alocativas, que diminuem a produtividade da economia brasileira. Uma vez aumentando a produtividade, garantimos o crescimento sustentável de longo prazo. Aqui eu tenho um pedido. O maior projeto social do meu ministério eu gostaria de compartilhar com os senhores. O maior projeto ambiental do Ministério de Minas e Energia é o Linhão Manaus-Boa Vista. Graças a Deus e com o apoio de diversos entes, tivemos uma importante vitória semana passada e as obras do Linhão retomam agora em outubro. Isso quer dizer o seguinte: 80 caminhões de diesel deixam de ir todos os dias para Roraima apenas para manter as usinas que dependem do diesel de lá. É o maior programa ambiental do nosso ministério e, com a graça de Deus, vamos retomar as obras. E qual é o maior projeto social do ministério? É a recuperação da CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Eu preciso da ajuda do setor privado. Nós temos que revitalizar a sede da CPRM. Nós temos que ter
o museu, temos que ter a litoteca de pé. Ali, crianças iam aprender sobre geologia, viam sonhos crescendo. E, infelizmente, hoje, a CPRM está com certa dificuldade. Eu gostaria demais do apoio do setor privado para recuperarmos a CPRM.